bem, a gente conversa com a Beatriz Frener sobre a situação de um vazamento de produto químico que chegou a assustar bastante moradores de Paranaguá no litoral do estado. Inclusive alguns até agora não puderam voltar para casa. A situação aconteceu há praticamente 2 dias, situação que levou o porto de Paranaguá a interromper atividades, e agora o Ministério Público entrou na jogada aí cobrando respostas sobre o que aconteceu em relação a esse vazamento. A Beatriz traz os detalhes. Bea, bom dia para você. Oi, Rafa, bom dia para você, para o Mark e para todos. A gente está vendo os reflexos ainda, desse vazamento de nafta que aconteceu no domingo à noite, lá no Porto de Paranaguá. Então agora o IAT, que é o Instituto Água e Terra, ligado ao governo do estado, um órgão ambiental aqui do Paraná, expediu essa recomendação para que seja evitada a pesca em algumas áreas ali da Baía de Paranaguá. Isso porque a nafta, quando ela vazou, ela também acabou adentrando ali as galerias, os bueiros da região do Porto, e pode atingir, inclusive, algumas regiões da Bahia. Por isso está sendo evitada a pesca, porque ela é um material extremamente tóxico e classificado pelo IAT também como um produto que pode causar câncer, se for ingerido, e a gente sabe, que o pescado também pode ter sido contaminado com isso. Por isso, nesse momento, existe essa recomendação. Esse é um reflexo, portanto, como eu disse, de situações que estão sendo aí, já aparecendo desde o domingo por conta desse vazamento. Para explicar o que aconteceu no domingo à noite, então, lá no Porto de Paranaguá. Existem dutos subterrâneos, são tubulações que ficam embaixo da terra, protegidas por concreto, que ligam os navios que ficam atracados ao porto até as empresas que fazem o transporte desse tipo de mercadoria líquida. A nafta é um produto químico que deriva do petróleo, é bastante utilizada na fabricação de produtos de plástico e também de espuma para colchão. É um insumo extremamente tóxico e com alto risco explosivo. Houve um rompimento, uma rachadura nesse duto subterrâneo em um ponto que ainda está sendo investigado. É uma área de 600 metros que a empresa está investigando, onde pode ter acontecido esse vazamento. E vazou tanto produto, mas tanto produto, que ele acabou extrapolando essa área de concreto, essa área de terra, e inundou parte da rua ali no portão do Porto de Paranaguá. Então, para a gente ter essa visualização, que vazou tanto material que acabou entrando nas galerias, fez com que 6 famílias precisassem deixar as residências próximas ao local por conta do risco de explosão. E para lembrar, tudo está sendo investigado. Polícia Federal, o próprio IAT, a administração do Porto, são várias instituições que estão agora acompanhando esse caso. Os laudos devem ficar prontos dentro de 30 dias, a partir da data do acontecimento, então do último domingo. E com o resultado dessas avaliações, a gente vai saber o que aconteceu e qual o tamanho do prejuízo, tanto social quanto ambiental. Volto com vocês. Obrigada, Bia, pelas informações. Situação bastante delicada por lá, as pessoas ainda fora de casa, e agora o Ministério Público querendo entender o que houve, porque o relato dos moradores é de que eles se assustaram, começou a tocar aquela sirene ali na região, os trabalhadores e moradores tiveram que sair de casa, tem gente que não conseguiu voltar, e a gente se pergunta, como é que anda a questão, porque foi por um duto do navio até ali a parte do porto que houve esse vazamento, e a gente já viu situações do porto bastante preocupantes, então realmente é preciso entender o que aconteceu por lá e qual é o nível de gravidade desse caso, Mark? É isso, é um acidente ambiental, o Porto tem que tomar as medidas necessárias, pelo que eu entendi, elas já foram tomadas em um primeiro momento, se estancou ali o vazamento, e agora, claro, começa a segunda fase, que é descobrir o que aconteceu e se há culpados. E nesse caso, o termo é este mesmo, se há culpados, porque houve um crime ambiental. Então, quem for responsável por isso tem que ser punido. E é importante que a gente entenda também o porquê aconteceu. Se foi falha na manutenção, se foi uma tragédia mesmo que não poderia ter sido evitada, até para tomar as precauções para que isso não se repita no futuro. Então é importante que esse caso seja esclarecido e que a transparência impere nesse assunto. Agora 10h13. O assunto agora é economia. Em Curitiba, as vendas do comércio tiveram um aumento de quase 8% em 2023. Isso é o que aponta uma pesquisa feita pela Federação do Comércio do Paraná. E o resultado também foi positivo quando a pesquisa se desdobra ali a respeito do que aconteceu em outras regiões do estado. A Manuela Niklevics traz as informações pra gente. Bom dia pra você, Manu.
Oi, Rafa, um bom dia para você, bom dia também para todo mundo que nos acompanha aqui na Jovem Pan News. Pois é, essa alta está sendo celebrada, né, pelo setor varejista aqui no estado, e quando a gente fala da média paranaense, o aumento no volume de vendas foi de 4,3%, um pouquinho inferior quando a gente olha especificamente aqui para a região de Curitiba, que teve uma das altas mais expressivas aí do nosso estado, ficando apenas atrás da região sudoeste, onde a elevação foi de 10,5%. Olhando aí para esses índices, né, dessa pesquisa que foi realizada pela FEComércio aqui no Paraná, é possível perceber que foram alguns setores específicos que puxaram essa alta em todo o estado. O destaque, né, o setor que teve a alta mais expressiva foi o das livrarias e papelarias, com uma alta nas vendas de quase 20%. Na sequência, vem o setor de concessionárias de veículos com uma alta de 15%, combustíveis com 13% e também as óticas com uma alta de quase 12%. O resultado é positivo, tem sido celebrado, mas também quando a gente olha aí todos os dados, né, detalhados, alguns setores tiveram queda também nesse início de ano na comparação com o início do ano passado, de 2022. Estou falando principalmente das lojas de farmácias, que tiveram uma queda expressiva de mais de 20%, e também das lojas de materiais de construção com uma queda de 5%. Claro que também vale ressaltar que são dois setores aí específicos, né, dois segmentos específicos que nos anos de 2020 e 2021, durante a pandemia, apresentaram uma alta também. Rafa, volto com você aí no estúdio. Obrigada, Manu, pelas informações. Tá aí, Marco, finalmente uma boa notícia relacionada à área econômica, e pelo menos no comércio, janeiro bem melhor aí para as vendas e faturamento do comércio na capital e também no estado, como pontuou aí a Manuela. É isso, na verdade é um resultado positivo. Acho que o pós-pandemia começa finalmente a ser pós-pandemia de verdade, as pessoas começam a retomar a vida normal. Eu lembro, Rafaela Moron, que essa foi a primeira temporada de verão full, né? E eu tenho certeza que isso ajudou, claro, nas vendas em todo o Paraná. É importante falar que a temporada de verão, né, é um indicador importante e que pode ter ajudado a fazer subir esse número no Paraná por causa do movimento no litoral do estado. São férias escolares, principalmente, muitos pais vão com as famílias lá pro litoral, gastam mais. Quem conseguiu, né, vencer o desafio da estrada BR-277, e isso acabou movimentando bastante também o setor de turismo em outros polos também, como Foz do Iguaçu, que teve movimentação recorde nesse janeiro, também outros pontos do Paraná. Então é importante comemorar esse resultado e se preparar também para o que vem por aí, porque apesar desse bom resultado, todos os economistas que a gente conversa dizem que a expectativa não é de bons números no próximo período, né? Questão internacional ali muito forte ainda, a repercussão da guerra da Ucrânia, o que acaba atrapalhando tudo, e aqui no Brasil as questões econômicas que vêm de Brasília, que não são animadoras, né? Alta de impostos, né? Descontrole do gasto público e ali uma miopia, digamos assim, sobre os problemas reais. O presidente fica brigando ali com o juro alto, dizendo que isso seria culpa exclusiva do presidente do Banco Central, o Campos Neto. Campos Neto, que já foi eleito pelos seus pares como um dos melhores presidentes de Banco Central do mundo. Mas o Lula não gosta dele, porque não foi ele que nomeou, né? Hoje eu lembro aos ouvintes, o presidente do Banco Central tem mandato que tem que ser cumprido até o fim. O Lula queria fazer pressão ali para ele pedir a conta, para ele pedir para sair, não conseguiu fazer isso até agora, e vem de uma narrativa mentirosa, falsa, de que os juros estão altos por causa da postura do presidente do Banco Central, o que não é verdade. O Banco Central, inclusive, mantém o juro alto para que a inflação não se descontrole ainda mais. Vamos acompanhar o que virá pela frente. Marco, a gente teve um pouquinho desse tom aí na fala do Lula dos 100 dias, né? Quando ele faz aquele momento que ele disse assim: ai, mas se eu ficar pensando o que o mercado vai fazer, ai, mas o dólar, como é que eu vou pensar? Que foi muito criticado ainda por comentaristas econômicos, principalmente aqui da Jovem Pan News, dizendo que tem que pensar sim, né, nos sinais econômicos que vêm aí exatamente da iniciativa privada e de investidores, não olhar só para o pensamento econômico do gestor ou comandante aí da pasta da Fazenda. Ele elogiou a Haddad e tal, e ficou nesse discurso aí, né? É isso, mas os sinais que vêm pela frente não são bons, Rafaela Moron. Primeiro que o Haddad já falou publicamente aí, deixou escapar em vários eventos, que o custo do governo não é preocupação. Eles não estão preocupados com isso. E isso é natural.
surpreende 0 pessoas. Qual que é a filosofia da esquerda para a economia? É usar o Estado como indutor do desenvolvimento. Então, o Estado grande, na opinião deles, né, que escreveram isso lá no século XIX, o Estado grande consegue fazer economia girar, o que não é verdade, né? Em nenhum país sério do mundo que levou isso em consideração, essa ideia deu certo. É só pegar o histórico. Ponto 2. A Simone Tebet, que é a ministra do Planejamento, que também tem uma grande participação ali nas discussões econômicas, nos rumos econômicos do país, já deu ali a senha que vai ter mais altas nos impostos. Já deu ali a dica, por exemplo, que as bebidas deverão ser sobretaxadas, as alcoólicas, as não alcoólicas, os refrigerantes, né? Vão importar, que era a ideia do Sugar Tax, que são as bebidas açucaradas. Então eles vão contar uma história que, olha, como elas fazem muito mal para a sua saúde, nós, o Estado, que tudo vê, tudo pode, que quer o bem das pessoas, vamos fazer a Coca-Cola, o Guaraná Antártica, a Fanta ficar mais cara, para que você, que não sabe o que faz da sua vida, não compre tanto assim refrigerante. O discurso será esse. É pelo seu bem, é uma questão de saúde pública, não é para o governo arrecadar mais. Então vão te contar essa história aí, né? Quem quiser que engula ela com farinha, mas vão aumentar bebidas alcoólicas, vão aumentar bebidas açucaradas e também vai ter incremento do imposto no cigarro de tabaco. Vamos pensar aqui, Rafael, agora com os grandes nomes da economia moderna. Não o pessoal que defende lá o que foi escrito no século XIX, da economia moderna. Há um estudo interessante que mostra que quanto mais impostos você aumenta, menos você arrecada, porque há um limite que as pessoas pagam de impostos, né? A partir desse limite, quando ele é ultrapassado, você não consegue arrecadar mais, porque as pessoas acabam partindo para a informalidade, acabam partindo para outras opções. Eu não fumo, nunca fumei. Agora, quem fuma, né, fala aí por aí, ó, o pessoal vai começar a fumar a carteirinha azul lá do Paraguai. Como é que é o nome, Guilherme? Classic. Já falei a marca do gerente, falar a marca do cigarro. Vão fumar Classic do Paraguai, que é um absurdo, não se pode fazer isso. Mas tô dizendo que as pessoas, né, se subir demais, vão procurar outras opções mais baratas e acabam fugindo das garras tributárias do Estado. Então, é isso. Por exemplo, Rafael Amorão, qual que é a grande solução do Haddad? É taxar a Shopee, né? O nome da outra da roupa lá? Shein. A Shein, o Alibaba, é isso, né? Alibaba. Esses aplicativos todos aí. O que vai acontecer? As pessoas vão comprar menos. Ora, o pobre que comprava a capinha de celular, como eu, lá no Shopee, por R$13, R$14, né? E não pagava frete, não vai mais comprar lá. Você vai recorrer ao quê? Provavelmente a um camelô da informalidade. Então, você acha que vai arrecadar mais, mas não vai. Mas não vai, porque as pessoas vão dar o seu jeito para tentar economizar uns trocados. Então não é nem muito inteligente essa coisa de ficar aumentando a carga tributária, porque há um limite, né? As pessoas vão dar outro jeito, vão consumir menos. E sem falar, Rafael Amorão, que é importante dizer que o dinheiro que o Estado retira através de impostos, o Estado brasileiro, sempre deixando claro, né? A União, o Estado como Estado propriamente dito, ou o município. O que eles tiram das pessoas por meio dos impostos, deixa de circular na economia. Se você cobra menos, por exemplo, IPTU, que é um assunto que nós vamos debater daqui a pouco, você deixa mais dinheiro no bolso da Rafaela Moron. O que ela vai fazer com esse dinheiro? Ela vai comprar uma roupa melhor para a filha dela, ela vai almoçar fora no domingo, ela vai utilizar os serviços da cidade. Então, o que vai acontecer? Esse dinheiro vai circular na economia, né? E esses outros setores vão gerar riquezas também e vão, né, consequentemente, pagar os seus impostos. Então, é errado e chega a ser cruel aumentar tanto assim mais a carga tributária, que já é pesada, e apresentar isso como solução para os problemas. Não é, e só vai encher o cofre do Estado. Agora 10h23.